Boa noite, muito boa noite, queridos irmãos e amigos. Sejam bem-vindos aqui a mais uma transmissão, mais uma live ao vivo, né? Live ao vivo é redundância, mas uma transmissão ao vivo, né? Eu quis tentar juntar duas coisas aqui, não dá nada certo. Mas, enfim, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham e que hoje possamos aqui, mais uma vez, estudarmos a Palavra do Senhor. Boa noite, pastor Aguinaldo, Jonatas aqui com a gente na bancada. Como de praxe, tudo novo de novo. Exatamente. Boa noite, irmãos. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Jonatas. Agora eu vou ficar olhando de lado aqui, né? Isso. Boa noite, Leandro, que está ali na frente. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos. Prazer estar de volta, né? Depois de uma fugida rápida e termos essa oportunidade aqui de estudar juntos e compartilhar a nossa fé. Vai ser uma experiência, como sempre, muito boa. Deus abençoe a todos nós. Boa noite, meus irmãos, boa noite, Gui, boa noite, pai. Boa noite, Leandro. Bom demais a gente poder fazer aqui, bom demais poder fazer aqui na igreja ainda, esse cenário super bonito aqui. Espero que esse estudo aí possa abençoar a nossa vida e de todo mundo que está assistindo aqui hoje. Amém. Muito bem. Deem os feedbacks aqui, né? A gente está nessa plataforma aqui no Facebook desde a última transmissão, então aí esperamos ainda temporariamente ou depois nas duas plataformas, a gente não sabe como vai ser para frente, mas vai dando aí o feedback de vocês, vai falando aqui no chat se está tudo bem, a imagem, o áudio, enquanto a gente se adapta. Mais uma vez que a gente gosta de se adaptar, quando tá bom a gente muda de novo, que é para se adaptar de novo, sempre mudando, sempre se ajeitando por aqui. Hoje Tá na Bíblia e a gente vai falar de um assunto que foi um dos que mais surgiram lá naquele questionário, um dos que mais apareceram na lista de perguntas, que é sobre salvação. Salvação em questão é o assunto de hoje. A gente já começou a falar disso na semana retrasada, né? Porque semana passada não teve, certo? Eu acho que tem uns 4 meses que a gente está falando disso. A gente gosta de falar do assunto. Com certeza. E acho que vai de encontro e complementando aquilo que a gente já tem falado. Hoje é para a gente discutir mais algumas perguntas. Então, hoje é para responder as perguntas do questionário que os irmãos já deixaram lá. Sim. E também complementar com alguma pergunta aí que seja paralela ao assunto que a gente está falando, né, pastor Aguinaldo? Exatamente. O tema é sempre intrigante, né? E as pessoas estão preocupadas mesmo se elas estão salvas e como é que as outras estão sendo salvas. Isso é muito bom. Afinal de contas, nós recebemos a missão de comunicar o evangelho da salvação para as pessoas. E o objetivo é esse mesmo, é diminuir ou desfazer, né, todas as dúvidas que as pessoas têm, e por isso a gente criou esse programa para você fazer as perguntas que você sempre quis e nunca teve coragem de fazer e receber as respostas que nem sempre você espera receber, né? Então a gente vai seguir nessa direção com o intuito de dar a todos nós o subsídio para fortalecer a nossa fé e para nos animar. Muito bom. E aí, Jonatas, o que você acha? O que você espera? Cara, expectativas altíssimas. É o que eu falei na nossa última transmissão, né? É muito bom a gente poder estudar esses temas que são a base da nossa fé, né? Uma vez eu falei, algumas transmissões eu falei isso, né? Que só sabe dar chapéu o jogador que primeiro sabe bater embaixadinha. Então, acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento sempre refrescado na memória, porque ajuda muito a gente na nossa caminhada diária, né? Muito bem. É isso aí. É isso aí. Bom, eu quero só pedir a todos vocês, a gente aqui não está no YouTube, mas esse vídeo também você pode dar um like aí, você pode dar um gostei, faça isso, curta aqui. É mais fácil até, tá bem em cima aí do chat, se você estiver assistindo pelo computador, enfim, você consegue apertar e clicar no curtir. E vai interagindo aqui com a gente, pode deixar as suas perguntas e comentários aqui também no chat para a gente se falando aqui, conversando com todos vocês aí, beleza? Por falar em YouTube, viu, Gui? Lembrar que os 2 programas anteriores, né, o culto de domingo e o estudo da escola dominical, já estão no nosso canal do YouTube, né? O nosso gestor de YouTube, que é o Leandro, já carregou os vídeos lá e já estão lá disponíveis. É bom também os irmãos irem lá, dar um like lá, dar um curtir lá, para poder continuar incentivando o nosso canal até nós conseguirmos trabalhar com as 2 plataformas, né? Então,
vai ser bom os irmãos ajudarem também nisso aí. E já pegue esse link aí, esse link é um link fixo, né, Jonatas, da Sim. transmissão. Pode distribuir ou lembrar aí seus contatos do WhatsApp, os seus amigos e parentes, quem for, para as pessoas entrarem agora aqui, para a gente bater esse papo e conversar hoje sobre salvação. Isso Vamos ler um texto inicial e orar aí, pastor? Como é que Vamos vai lá. ser a dinâmica? Vamos orar, vamos deixar o texto para depois, que a gente Tá vai bom. ler um monte de texto aqui, porque afinal de contas o título do programa está na Bíblia, né? Então vamos ter que mostrar que está na Bíblia, né? Antes da gente entrar no assunto, pode responder já uma pergunta do chat? Ah, é? Onde está o pastor Rodolfo? De pantufas? Pantufas fixas, por enquanto? Pantufa fixa. Olha, a última coisa que ele vai estar usando agora é pantufas, viu? Onde ele está. É isso que eu ia falar agora, acho que é meio complicado verdade. usar pantufa onde ele está. O pastor Rodolfo está de férias, né? Exatamente, merecidas férias. Bom, né? tá certo. No frio centro-oeste? Frio centro-oeste, 40 graus. Então é Frio e isso. úmido, né? Exatamente. E hoje a gente pode falar dele à vontade, porque ele está no sítio, está sem sinal. Então, não está vendo nada. Vamos orar então? Vamos lá. Então vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos de todo o coração por mais essa oportunidade que temos de estar aqui, junto com os nossos irmãos, separados fisicamente, mas unidos espiritualmente, para falar desse assunto tão importante e que inflama tanto o nosso coração, que é a salvação, a obra da redenção. E eu quero pedir que o Senhor nos conduza à verdade, e esse tempo aqui seja mesmo um tempo edificante para a nossa vida, e todos nós aprendamos juntos e cresçamos e sejamos agradecidos por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará na nossa vida. Usa a minha vida, a vida do Guilherme, do Jonatas, do Leandro e de todos os irmãos que ainda nos apoiam na transmissão. Que a graça do Senhor esteja conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Vamos lá. Então, só para dar aquela apimentada e a gente começar a ler os textos aí, vamos falar sobre o ponto crucial de hoje, que é a eleição, né? Exatamente. A gente tem falado sobre a salvação, mas hoje o foco é na eleição. E a gente sabe que é um assunto mais polêmico, ou um assunto um pouco mais quente, justamente pelas controvérsias, pela interpretação, talvez nem tanto na questão de entender se existe eleição ou não, mas como ela se dá, né? Como ela acontece exatamente. Eu acho que essa talvez seja a maior controvérsia aí, e não que ela não seja uma realidade, né? Acho que dentro do meio cristão o grande problema, a grande discussão é como ela é realizada ou como ela se dá, e não a realidade ou a existência dela. Enfim, eleição é o ponto, então quem são os eleitos? Acho que a gente pode começar por aí. A gente tem uma série de perguntas, mas quem são os eleitos e para que eles são eleitos, né? E como é que se dá a eleição e como é que a gente entende isso dentro da nossa doutrina? Boa pergunta essa. Boa pergunta. Então, eu fiquei pensando na pergunta que foi colocada lá no nosso formulário, né? Quem são os eleitos? Eu acho que tem duas respostas para essa pergunta, né? Primeiro é o seguinte, se o irmão está perguntando quem são as pessoas eleitas, isso é uma resposta que a gente não pode dar, né? Ou seja, se quem é eleito, se o Guilherme é eleito, se o Jonas é eleito, isso a gente não sabe porque cada um sabe de si mesmo, né? E é muito ruim que a gente tente até descobrir quem são os eleitos neste sentido, né? Mas se eu perguntar no sentido de existem pessoas que são de fato eleitas, então o Guilherme já tocou no ponto muito interessante, porque entre as igrejas cristãs, nenhuma delas nega a eleição, né? Porque a doutrina da eleição está claramente explícita na Escritura Sagrada, né? Então, os eleitos são aquelas pessoas que Deus, desde antes da fundação do mundo, escolheu para aplicar neles a obra da salvação. E essa é uma doutrina muito clara na Escritura, desde o Antigo Testamento. Está claro que Deus escolheu as pessoas para salvar, para cumprir os seus propósitos. Então a gente vê Deus escolhendo Noé para, através dele, salvar a humanidade, ou preservar a humanidade. Escolheu Abraão para estabelecer um povo, depois escolheu Moisés para libertar Israel, depois escolheu Davi para ser o rei que cumpriria a aliança, depois Jesus escolheu os apóstolos, escolheu Paulo e nos escolheu. Então, é claro na Escritura Sagrada que
Deus escolhe pessoas. Tá. Né? Escolhe pessoas para a salvação e escolhe pessoas para desempenhar alguma função. Então, quanto a isso, não há muita dúvida. Os problemas começam quando se pergunta como a eleição acontece, ou qual é o fundamento da eleição. O que leva Deus a eleger alguém? Tá. E aí, a gente tem dois grandes grupos, né? É isso que eu ia perguntar. A gente sabe que existe dois grandes grupos. Existe exatamente assim? Se dá para dois grandes grupos ou existem vários entendimentos sobre como essa eleição se dá? Então, basicamente, os cristãos se dividem em dois grandes grupos. Tá. Né? É claro que dentro disso há subdivisões, né? Mas a gente pode falar de dois grandes grupos. De um lado, aqueles que defendem uma eleição condicional, e daqui a pouco eu posso falar quem são eles, né, em linhas gerais, e aqueles que defendem uma eleição incondicional, certo? Então a gente tem de um lado, aí a gente vai ter que recuperar um pouquinho de história, né? De um lado a gente tem os pelagianos, certo, que são aqueles que seguem a doutrina ensinada por Pelágio, que foi um monge inglês lá do século V, os semi-pelagianos, né? Os arminianos e os pentecostais, de maneira geral, pelo menos aqui no Brasil, são aqueles que acreditam na eleição, mas que acreditam no que a gente chama de eleição condicional. Ou seja, Deus elege condicionada à fé do eleito. Né? Então, a base para essa perspectiva é o chamado a presciência, né? Então Deus elege baseado na presciência. É uma fé que ele está prevendo. Ele está prevendo que a pessoa vai acreditar, que vai ter a fé. Exatamente. Por isso que a eleição é condicionada. Deus elege aquele que vai crer. Então a ideia desse grupo, né, os pelagianos, semi-pelagianos, arminianos, e eu falo os pentecostais porque os pentecostais em geral são arminianos, né? Mas vamos ficar só com os arminianos, como a definição geral. Então eles entendem que Deus, sendo um ser eterno, que existe fora do tempo, conhece o futuro, prevê o futuro. E com base na previsão da fé que essas pessoas terão no futuro, ele as elege. Por isso que é a eleição condicional. E de onde tira isso? Né? Então eu só escolhi um texto aqui. Guilherme, você me permitiu ler aqui, 1 Pedro 1, verso 1 e 2, onde Pedro escreveu assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, e aí vem a frasezinha-chave, né? Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então, não é só esse texto que eles usam, né? Mas esse é um dos textos fundamentais para dizer, olha, tá vendo? O texto está dizendo que a eleição é segundo a presciência. Qual que é o problema? O problema é que quando você vai fazer uma leitura mais acurada do texto e fazer aquilo que a gente chama de exegese, a gente descobre que a palavra presciência aqui não está se referindo a algo que Deus conhece, mas a alguém que Deus conhece. E aí a gente tem um dado que é fundamental. Quem escreveu esse texto foi um judeu que tem como pano de fundo a cultura judaica, e na cultura judaica conhecer alguém não é saber alguma coisa sobre alguém. Então vamos pensar aqui. Eu conheço o Guilherme, né? Do ponto de vista geral, conhecer eu sei alguma coisa sobre o Guilherme. Eu sei que o Guilherme é engenheiro, eu sei que o Guilherme é membro da Igreja da Moca, eu sei que o Guilherme é casado com a Carol, é pai de três crianças. Do ponto de vista da mente ocidental, conhecer é saber alguma coisa sobre. Do ponto de vista bíblico, da cultura judaica, conhecer é ter um relacionamento. Então, quando Pedro diz que aqueles irmãos para quem ele está encaminhando aquela carta são eleitos porque Deus os conhecia antes, Pedro não está dizendo que Deus conhecia a fé que eles teriam. Pedro está dizendo que Deus conhecia as pessoas. E conhecer é ter um relacionamento. Então a ideia é que, antes de tudo, Deus teve um relacionamento com essas pessoas. E esse relacionamento é o fundamento da eleição, certo? E qual que é a grande diferença aí para o segundo grupo? Então, o segundo grupo a gente pode chamar de
agostinianos, Tá bom. né? Reformados ou presbiterianos, que somos nós, né? Muito prazer. Então, para esse grupo, a eleição ela não é condicionada à fé. A eleição é incondicional. Deus não elegeu alguém porque ele previu que essa pessoa creria. Deus elegeu porque ele soberanamente escolheu. Ele fez uma lista, não é? Vou fazer assim de maneira mais popular na explicação. Deus fez uma lista soberanamente, independentemente de qualquer coisa que ele viu na pessoa. Então ele amou essas pessoas, ele conheceu essas pessoas e ele as elegeu para a salvação. Então a grande diferença é essa. Um grupo, a eleição existe, mas ela é uma eleição condicionada à fé prevista, e o outro grupo defende que a eleição é um ato soberano de Deus incondicional. Não está condicionada à fé prevista, está sujeita à vontade livre, soberana e amorosa de Deus. E aí, vou ler o texto. Pode ir lá. Certo? Vamos Romanos 9, verso 11. Gente, o texto aqui é só um recorte, tá? Então a doutrina não é baseada num texto prova, é baseada no contexto geral da Escritura. Mas o texto que eu escolhi está aqui, ó. E ainda, só um detalhe aqui contextual, né? Paulo está escrevendo aos romanos que tinham uma dúvida sobre a salvação, e Paulo está falando sobre a eleição, e ele está falando aqui nesse contexto dos dois filhos de Rebeca, Tá. Esaú e Jacó. Então diz assim: ainda não eram os gêmeos nascidos ainda, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, ou seja, Deus já tinha dito a Rebeca quando ela estava grávida, os meninos ainda não tinham feito nada, nem o bem nem o mal. Deus disse para Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Mas era gêmeos, como é que tem um mais velho e um mais moço? Claro, né? Gêmeos, mesmo sendo gêmeos, um nasce antes, né? O que nasce antes é o mais velho, nem que seja uma fração de segundos, né? Então o mais velho, que foi Esaú, que nasceu primeiro, será servo do mais moço. Como está escrito, verso 13: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Por que Jacó vai ser o senhor de Esaú? Por que Esaú vai servir Jacó? Porque Deus amou Jacó, Deus elegeu Jacó. Não baseado em fé prevista, não baseado em obras previstas, mas no amor. Ele amou Jacó e não amou Esaú. Interessante. Esse é o famoso porque sim? Porque sim. Na verdade, o porque sim vem depois, né? Depois Deus vai responder. Depois Paulo vai escrever que Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem me aprover ter compaixão. Ou seja, quem decide sou eu. Bom, e é isso aí. Porque sim. Exatamente, porque sim. Mas aí nessa linha, o Fabrício deixou uma questão aqui e que eu ia tentar destacar. Já deixou, já. Isso aí, tem Tá que perguntar de mesmo. tempo, e ele tá aqui botando fogo no chat falando que é o MIB. É o MIB da Hipermoca aqui. É verdade. Botou até os nomes aqui pro povo. Já deu Mas aí é o seguinte, ele colocou uma questão e eu ia complementar, né? Porque a gente começou dizendo que nas correntes teológicas, por mais que tenha essa diferença de como a eleição se dá, é entendido que a eleição é uma realidade. Sim. Mas é engraçado porque a gente acaba percebendo que não, que algumas correntes teológicas não acreditam na eleição ou não creem efetivamente na eleição. E aí o Fabrício coloca que uma das justificativas, assim, por que então que algumas correntes teológicas colocam a perda da salvação como um assunto em evidência, e como é que isso, na verdade, se relaciona então com a eleição, né? Como é que coloca a perda da salvação, por exemplo, né, com outras prerrogativas que não a blasfêmia contra Deus aqui na pergunta do Fabrício? Mas eu entendo assim, né? Como é que isso se dá, né? Como é que é possível essas duas afirmações dentro da corrente teológica arminiana ou enfim? Então, olha só, o problema não o arminiano não nega a eleição. Então o arminiano acredita que o eleito será salvo. O problema é por que alguém é eleito. Então, no arminianismo, e por isso existe a perda da salvação,
Por quê? Porque a salvação, em última instância, e essa é a diferença fundamental, né? Essa é a síntese mesmo do que diferencia arminianos de calvinistas, ou aqueles que defendem uma eleição condicional e os defendem a eleição incondicional. Qual que é a diferença fundamental? É que a decisão final sobre a salvação fica nos ombros do homem. Porque é o homem que crê e é o homem que deixa de crer. Deus apenas assiste. Deus apenas subscreve aquilo que ele vê antecipadamente. Deus só sabe antecipadamente. Então, os que serão salvos, os que Deus elege para a salvação e que no final serão salvos, não são os que Deus decide, são aqueles que decidiram. Isso tira um pouquinho o poder de Deus, né? Isso... Eu tenho essa impressão, pelo menos, de que ele fica menos... soberano. Se é que é possível, menos onipotente. Ou menos soberano, né? Menos soberano. Menos soberano já não é soberano. Então. Sim. Esse é um outro conceito, né? Ou é ou não é. Por isso que eu tenho muita dificuldade em até conseguir entender essa linha, porque para mim conflita com os atributos de Deus, entendeu? Você tem um Deus que ele é soberano e tem o controle de tudo, ou ele não é soberano e só prevê as coisas, né? Então, é curioso isso, né? Porque parece que essa perspectiva dá a soberania de Deus em todas as coisas, mas tem uma esfera que Deus não é soberano, que é na salvação do pecador. Por isso é que a gente ouviu, você já deve ter ouvido inúmeros sermões, assim, que terminam dizendo assim, olha, Deus quer salvar você, mas Ele não pode fazer nada se você não abrir a porta do seu coração. Ou seja, há uma área do universo inteiro sobre a qual Deus não é soberano, que é o coração humano. Então, isso de fato faz de Deus, na questão da salvação, um mero espectador. Ele não pode fazer nada. Há jargões evangélicos, né, inclusive textos usados de maneira totalmente equivocada. O clássico é Apocalipse 3:20, que diz que o texto diz mesmo, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrar. E aí você já ouviu falar que o coração é uma porta que só tem fechadura por dentro, não tem fechadura por fora, e Deus não arromba a porta, Deus não chuta a porta, Deus bate gentilmente, Jesus bate levemente e espera você abrir. Só que quem cita esse texto esquece de um problema, um detalhe simples. Essa palavra de Jesus é dita para crentes, não é dita para não crentes, é dita para a igreja. Então, a igreja de Laodiceia tinha colocado Jesus para fora. Então, assim, a soberania de Deus, no que diz respeito à salvação, não existe. A salvação é um ato soberano do homem, que decide ser salvo ou não. Deus assiste, Deus prevê, e Deus sanciona a decisão humana. Nós aqui do lado de cá, né, do lado certo da história, dizemos o seguinte, a salvação é um ato soberano, incondicional e absoluto de Deus. Quando Deus decide salvar, Ele vai lá e salva. Deus não cria possibilidades de salvação, Deus não cria oportunidades de salvação, Deus não dá uma chance de salvação. Ou Deus salva ou Deus não salva. Pronto. Né? Então essas são as duas correntes principais, né? Então nós estamos do lado de cá, né? Nós acreditamos na eleição incondicional. Até já vai fazer um comercial que nós vamos em breve estudar na escola dominical, as doutrinas da graça. Legal. E uma das lições é uma lição inteira para falar da eleição incondicional. Qual é a base bíblica da eleição incondicional? E a questão até de uma escolha incondicional, pelo menos para mim, é um conceito difícil de assimilar 100%. Porque eu acho que a gente não faz nós humanos aqui, a gente não consegue fazer nenhuma escolha incondicionalmente, né? Eu acho que sempre tem um negocinho. Às vezes eu já escutei a ilustração de que a salvação incondicional é como se Deus estivesse andando no lixão e pegasse aleatoriamente. Mas eu fiquei me imaginando, né? Se eu estivesse andando no lixão, eu não consigo pegar nada aleatoriamente. Você só ia pegar a câmera fotográfica. Só o que presta, né? Ou seja, suas escolhas seriam condicionadas ao seu interesse. Não, né? E até na arte da transmissão a gente tentou trazer essa questão do incondicional, né? Mas também não dá, né? Da maquininha do brinquedo lá que você pega o ursinho. Verdade. Porque você escolhe o ursinho, você não... É verdade. Não apesar que a maquininha você não escolhe nada. Né? Na verdade, daquela maquininha que você tenta escolher e não pega nada. Quase deu, então. Isso aí.
Muito bem. Vamos seguir em frente, porque eu acho que esse era um ponto fundamental dessa conversa e uma das principais perguntas, né? Porque é realmente uma dúvida grande, mas eu acho que um desdobramento então, ok, entendemos que somos eleitos, e aí agora a gente conversou um pouco sobre o entendimento bíblico sobre isso. Agora, são eleitos para quê, né? Para que são eleitos? Você é eleito para quê? Para fazer o quê, né? Trabalhar. Para trabalhar, exatamente, né? Então, e aí depois conversar, entender para que é isso e como é que se dá, né? Então, como o programa está na Bíblia, então eu escolhi um texto aqui, Efésios 1, verso 3 até o verso 6. Eu fiz um recorte aqui, então se você quiser abrir sua Bíblia aí, Efésios 1, verso 3 até o verso 6, você tem um aplicativo aí no celular, né? Vai ser rapidinho você abrir. Paulo escreveu assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, ou seja, nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Olha aí, como é que a eleição, onde é que a eleição foi, né? Antes da fundação do mundo. Aí para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Então, primeiro aspecto que Paulo destaca aqui é: nós somos eleitos para sermos santos. A ideia de santo aqui, Guilherme Jones, é importante. A ideia de ser propriedade de Deus. Separado. Separado. Aquele aspecto de separação mesmo. É claro que envolve um aspecto de aperfeiçoamento moral, porque você não vai ficar perto de um Deus santo e vai continuar sujo, né? Deus vai te limpando. Por isso é que é santo, ou seja, você pertence a Deus, e aí você se torna irrepreensível. Ele não te pegou lá uma câmera suja, podre lá e te guardou sujinho podre, lá, né? Exatamente. Te pegou no lixão e te deixou no lixão. De lama daquele jeito. Dá uma limpadinha. Só de você ficar perto de Deus, ele vai limpando você, né? Então você é santo e irrepreensível. E em amor nos predestinou para Ele. Então nós somos escolhidos para pertencer a Ele. Paulo dá ênfase a isso, né? Porque a eleição é para um relacionamento com Deus, não é para uma coisa simplesmente fora de Deus. Para a adoção de filhos, olha que lindo isso aqui, né? Então nós eleitos para nos tornarmos filhos de Deus. Como é que você se torna filho de Deus? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa palavra que você usa todo dia, né? Beneplácito, né? Então, segundo a vontade de Deus, o desígnio de Deus, o querer de Deus. Segundo o que ele bem quis. Segundo o que ele quis, né? Como é que é a pergunta? Porque sim? Porque sim, né? Porque sim. E aí a última frase que eu destaco aqui: para louvor da glória de sua graça. Ou seja, eu sou eleito para que Deus seja glorificado, para que a graça de Deus seja ilustrada, seja lustrada, seja vista. Então aqui a gente tem uma síntese, é claro que há outros aspectos, mas eu queria destacar isso, né? Para pertencermos a Deus, para termos uma vida nova, transformada, para sermos dele, para sermos seus filhos e para louvarmos a ele, para manifestarmos a sua glória. Então, acho que são motivos bastante empolgantes, né, para nós, né? Então, é para isso que nós somos salvos. Então, a salvação, quando diz assim, eu fui eleito para a salvação inclui pertencer a Deus, ser purificado, ser filho de Deus, ser propriedade de Deus e viver para a glória de Deus. Então, lá na frente a pergunta diz, né? Como é que eu sei que eu sou eleito? Então você começa a perguntar aqui, né? Eu estou vivendo para a glória de Deus? Eu estou vivendo uma vida melhor, mais santa, mais digna? Enfim, a gente vai chegar lá. Tem um negócio legal nesse texto aí que é a questão de coisas que já são e coisas que estão sendo, né? Por Exatamente. exemplo, Deus já nos escolheu, né? Nós já somos santos por sermos escolhidos, mas a questão de ser irrepreensível é um processo, né? Exatamente. Para alguns é mais rápido, né? Alguns Deus lava com VAP, outros lava mais devagarzinho. Essa brincadeira, gente, só para dar uma ilustrada. Não, mas tem pode falar. Não, mas é de que é importante que a gente vá analisando esse processo, né, com a nossa própria vida, né? Disso justamente que você falou, de eu estou cumprindo o que Deus, a vontade de Deus, né? Como está sendo essa irrepreensibilidade. Irrepreensibilidade. Exatamente. Tem coisas que são pontuais, ou seja, eu estava morto, agora eu estou vivo, eu não pertencia a Deus, agora eu pertenço, eu não era filho, agora eu sou filho. Isso é pontual. Eu fui adotado, eu sou adotado. Sendo feito filho, Deus começa a trabalhar
Sim. a minha forma de filho, né? E vai me conformando a Cristo, né? Então, É aí que entra aquele negócio de já sou salvo e estou sendo salvo. exatamente. Aí entra aqueles três tempos da salvação, né? Eu fui salvo lá quando eu fui eleito, eu estou sendo salvo na minha história e eu serei salvo quando eu morrer ou quando Jesus Cristo voltar. Então a salvação é tridimensional do ponto de vista temporal, né? Então ela ocorre em 3 tempos, por assim dizer. Legal. Né? E aí, um desdobramento é como então os eleitos são efetivamente salvos, né? Como é que acontece isso? A gente conversou um pouquinho sobre uma parte disso no domingo de manhã, né? Com o pastor Rodolfo, sobre o chamado e a regeneração. Mas assim, como é que se dá de maneira mais sintética a salvação? Se eu sou eleito, ok? Fui escolhido lá antes da fundação do mundo, ok? Já entendemos isso. Sim. Mas como é que ela acontece durante a minha vida? Então, isso é importante, irmãos. A eleição é para a salvação. A eleição não é a salvação. Então, você foi eleito lá antes da fundação do mundo, mas você precisava nascer primeiro para depois ser salvo, né? Então, a salvação, ela se dá da única forma que alguém pode ser salvo. Pela graça, mediante a fé. O que é isso? Eu só posso ser salvo pela graça de Deus, e o meio pelo qual eu me aproprio dessa salvação é a fé. Né? É claro que a gente já falou numa outra live sobre pessoas que não podem ter fé, crianças que morrem na infância, ou pessoas com limitações mentais, enfim, mas isso limitações intelectuais, né? Isso é um capítulo à parte, né? Mas E quem ficar com dúvida, pode assistir. pode assistir, né? Puxa o Pode link assistir. no Ao invés YouTube de já. perguntar aqui, assiste lá, né? Então, Tá proibido de perguntar isso aqui hoje. Tá proibido. Então, assim, a gente não pode, Guilherme, fugir dessa ideia. Para alguém ser salvo, regra geral, não vamos tratar das exceções. As exceções são as crianças e as pessoas com limitação intelectual. Regra geral, a pessoa, para ser salva, precisa ouvir o Evangelho, crer no Evangelho. É o que Paulo disse lá em Romanos 10, 9. Vou ler aqui. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. A palavra confundido aqui talvez pudesse ser decepcionado, frustrado. Né? E o verso 13, vou continuar mais um pedacinho aqui. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo faz aquelas perguntas retóricas muito interessantes. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Então, você precisa crer para você invocar. Não é? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Você precisa ouvir para você conhecer e crer. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, para você ouvir, alguém precisa pregar. Então, aqui entra o papel fundamental dos cristãos dando o seu testemunho. Ou seja, você precisa tornar Jesus conhecido para que o eleito conheça Jesus, creia em Jesus, confesse Jesus e seja salvo. Então, a eleição é uma escolha soberana de Deus que vai redundar em salvação. Mas o meio pelo qual essa salvação chega ao pecador é a pregação do Evangelho, e o meio pelo qual esse pecador toma posse da salvação é a fé. Então a fé é a ferramenta pela qual ele se apropria da salvação, e por isso a igreja precisa pregar o Evangelho. Então essa ideia, né, que a gente ouve muita gente, então se Deus já elegeu, para que pregar o Evangelho? Precisa pregar o Evangelho, porque sem Evangelho não tem salvação. Jesus mandou. E também, né? Porque sim. Porque sim. E nesse caso tem é claro e óbvio, né? Não, e é um sim necessário, né? Não é um sim caprichoso, né? Esse como ser salvo foi o ponto que virou a chavinha na cabeça de Lutero? Ou é o conjunto disso tudo que a gente vai estudar hoje?
Então, é curioso, essa pergunta não estava no script aqui, Não, mas não foi isso mesmo, né? Porque Lutero, olha só que interessante, Lutero era um homem religioso, mas ele vivia angustiado, porque ele queria ser salvo, mas ele não conseguia ser salvo, porque ele aprendeu, dentro da tradição da igreja dele, da fé dele, que a salvação é obtida pelo esforço, pela piedade, pela santidade, por uma vida digna, por uma vida devota. E ele não conseguia essa devoção toda. Então ele vivia, ele se fustigava, ele se autoflagelava, ele fazia vigílias, ele fazia um esforço tremendo, mas ele nunca conseguia sentir paz no coração dele. Até que ele era teólogo, né, doutor, e estava estudando a carta aos Romanos e dando aula sobre Romanos. E lá no capítulo 1 de Romanos, versículo 15, versículo 16, tem uma palavrinha lá que ele tinha ódio dessa palavra, que é a palavra justiça, né? Tá. Porque Paulo diz lá que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E por justiça ali, ele entendia como aquele ato judicial de Deus, pelo qual Deus pune o pecador. Até que ele fez a exegese do texto e o Espírito Santo obviamente o iluminou, e ele entendeu que a palavra justiça ali não é isso, a palavra justiça ali é o modo pelo qual Deus salva o pecador, ou seja, Deus aplica a justiça de Cristo ao pecador. Justificação. Então assiste lá, nossa aula sobre justificação. Então Deus aplica a justiça de Cristo ao pecador, e o pecador é salvo por essa justiça de Cristo, que ele recebe pela fé. Então, quando Lutero entendeu isso, ele foi liberto. Não é? Ele foi liberto para servir a Deus, não confiando mais na justiça dele, mas confiando na justiça de Cristo. Então, quando ele entendeu como um pecador é salvo, ele se viu liberto, né, daquele fardo que estava sobre ele e que pesa sobre todo mundo que acha que a salvação pode ser alcançada pelo seu esforço. Muito bem. Então, seguindo aqui, só fazer uma vírgula aqui, uma pausa aqui, para seguir para a próxima pergunta. Inclusive, o Roger está aí ansioso pela resposta que ele já tinha feito lá, fez de novo no chat aqui, mas a sua pergunta é a próxima aqui, tá, Roger? Fica tranquilo. Mas antes, eu só queria pedir para você que está assistindo, se você ainda não deu um curtir aí, já faça isso agora. E a gente ainda tem um tempinho aqui e algumas boas perguntas para responder. Então, se você ainda não convidou seus amigos aí, parentes, faça isso agora. Aproveite esses segundos aqui de pausa no tema e mande aí no WhatsApp o link para seus amigos e parentes entrarem para assistir, aqui acompanhar, na verdade, participar conosco desse estudo, certo? E a pessoa pode até a hora que ela acessar, arrastar a bolinha para trás e ir assistindo desde o começo, para pegar o assunto do comecinho. Exato, não precisa entrar no meio do caminho. Se a pessoa quiser, tudo bem, ela não vai ter oportunidade de talvez perguntar ao vivo aqui, porque vai ficar fora do contexto, mas se ela quiser simplesmente acompanhar o que já está gravado, já está gravado. É só colocar mais para trás a barrinha aí de reprodução e assistir o que já passou. Perfeito. Legal? Bom, então, como eu falei agora há pouco, Roger, a sua pergunta é agora. Chegou a hora. Chegou a hora. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Como é que é? Essa é uma dúvida, assim, né? Que algumas pessoas têm. O Roger acabou de colocar aqui, né? Vou coçar a testa. Como é que é, né? Deus chama e não escolhe. Como é que funciona essa chamada aí? Como é que é? Então, a gente deu uma aula sobre isso também, né? Que a gente falou sobre vocação, né? A vocação geral, que é o chamado geral, e a vocação especial, que é o chamado interno do Espírito Santo para o eleito ser salvo, vir a Cristo, né? Mas eu quero abordar essa pergunta e esse texto de Jesus, essa palavra de Jesus, que está lá em Mateus 22:14. Na verdade, ele aparece em dois lugares. Aparece em Mateus 20:16, que é lá na parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha, aqueles que chegam cada um numa hora e tal. Mas é curioso que lá em Mateus 20, verso 16, essa frase, muitos serão escolhidos, muitos são chamados e poucos escolhidos, está entre colchetes, porque ela não aparece no texto original escolhido pelo tradutor, tá? Mas vamos deixar lá então. Vamos para Mateus 22:14, que é onde Jesus faz essa afirmação, e o contexto é a parábola das bodas.
Então, vamos lembrar aqui. Jesus contou a parábola que no reino do céu será semelhante a um homem que celebrou as bodas do seu filho e mandou convites para as pessoas mais importantes da cidade. E as pessoas receberam o convite e não foram. Disseram, não vou, não posso, eu estou ocupado, eu tenho compromisso e tal. Diante da recusa daqueles convidados originais, o Senhor, o pai daquele noivo, mandou os seus servos irem para as ruas e trazer os mendigos, as pessoas da rua, e trazerem para a festa. Tá. Então, a ideia geral, né, não dá para explicar a parábola inteira aqui, né, senão a gente vai ter um estudo só sobre essa parábola. Mas a ideia geral é o seguinte: Jesus está fazendo uma denúncia àqueles que eram, vamos dizer assim, os destinatários originais da promessa da eleição, que são os judeus. Sim. Então, os judeus são aqueles convidados de honra que faziam parte daquele grupo selecto que Deus escolheu e para quem Deus enviou o convite, né? Tá. E aí eles disseram não. Então, os outros, os mendigos, os desprezados, são os gentios. Porque os judeus encaravam os gentios como gente indigna. Como que Deus vai aceitar um gentio no seu povo? Isso é inaceitável. Para um gentio virar judeu tinha todo um processo, um ritual. Eram os prosélitos, né? Precisavam ser lavados, circuncidados, enfim. Então, essa parábola ilustra, gente, presta atenção, não vamos ficar interpretando a parábola vírgula por vírgula, ponto por ponto. A ideia geral da parábola é o seguinte, é que no reino de Deus, no dia do juízo do reino de Deus, haverá um grupo grande de pessoas que foi chamado para a festa, mas recusou o convite da festa, e haverá aquele grupo que Deus trouxe para a festa e que ele mandou trazer para a festa, e que vai participar da festa. Então, o ensino geral da parábola é que, de fato, existem muitas pessoas que são chamadas. E aí, aplicando ao Evangelho, o Evangelho é pregado ao mundo inteiro. Jesus mandou pregar o Evangelho para toda criatura. Jesus não mandou pregar o Evangelho para os eleitos. Porque aí vem uma questão importante, Guilherme. Eu ia levantar talvez esse mesmo ponto. Vai lá. A pregação do Evangelho não é como a gente geralmente pensa, um convite desesperado de um Deus que quer salvar um pecador, mas Deus está tão interessado em salvar o pecador e o pecador, coitado, não está entendendo nada. Não, a pregação do Evangelho é uma conclamação ao arrependimento. Vamos lembrar de como Jesus pregou o Evangelho. Como é que Jesus pregou o Evangelho? Marcos 1,15. Jesus diz assim: está próximo o reino dos céus, arrependei-vos e crede. Jesus não fez um convite, olha, o reino dos céus está chegando aí, abra o seu coração, show, né? Vai ser show. Abra o seu coração, né? E venha. Não, Jesus dá uma ordem. O reino dos céus vai chegar, então o seu dever é se arrepender. Então a pregação do Evangelho é uma conclamação ao arrependimento. Não é um convite. A pregação do Evangelho é um aviso, junto com a boa notícia. O aviso: Deus enviou um Salvador. Arrependa-se e creia nele. E aí você vai ser salvo. Sim. Se você não se arrepender e não crer, você não vai ser salvo. Então, naquele dia, no dia lá que a história humana se encerrar, nós vamos ter uma surpresa, porque muitas pessoas ouviram o Evangelho, foram convidadas, o convite universal do Evangelho, é o convite de boa fé, e aí é uma outra discussão, né? Mas somente participarão das bodas os que foram eleitos, os que foram trazidos. É curioso, né, que o versículo fala assim, que quando os primeiros convidados recusaram, o rei deu uma ordem falando assim: agora vocês vão trazer. Jesus, ele não diz vai convidar, vai pegar o sujeito e vai trazer para a festa. Mas tem uma coisa nessa parábola. Lá no meio da festa, o rei está andando lá e vê um sujeito sem a roupa festival, sem as vestes nupciais. Alguns intérpretes que entendem da cultura judaica diziam o seguinte, que quando as pessoas chegavam para o casamento, elas recebiam uma roupa especial, uma capa, coisa assim, ou alguma coisa. Um acessório, né? Por exemplo, em alguns países, eu fui uma vez numa igreja fora do país e, como visitante, eu recebi uma estrela assim, pum, né? Toma essa aí, vai. Sim, laranjada, né? Então todo mundo olhava você e sabia, você é um visitante, né? Então, é curioso isso, né? Porque tem um sujeito lá que não está trajado adequadamente. E essa presença desse sujeito ali é interessante, porque ele não entrou pela porta, ele pulou o muro, né? O penetra, né? Penetra da festa. Mas vamos dizer assim,
com essa figura, Jesus também quer ilustrar o princípio com o que ele conclui a parábola. Tem gente que quer entrar na festa de penetra. Ele está na festa, ele come a comida da festa, ele participa da festa, ele dança na festa, mas ele não é da festa, porque ele não entrou pela porta, ele não entrou e ele não foi marcado pelo dono da festa como alguém que estava ali por ordem do dono da festa. Então, manda pegar esse sujeito e jogar fora. Então, alguns princípios que eu preciso aplicar aqui nessa parábola. Primeiro, ninguém pode fazer pouco caso do chamado do evangelho. Né? Ninguém pode tratar como se coisa secundária. Né? Segundo, ninguém pode entrar na festa de gaiato. Ninguém pode entrar na festa com seus próprios recursos. Ninguém pode ficar na festa sem estar preparado, e quem prepara é o dono da festa, né? Se o dono da festa tinha que dar a roupa ou tinha que dar o passe para a pessoa entrar, é só o dono da festa que diz quem vai entrar e quem não vai entrar, né? Então, somente pela graça de Deus é que aquelas pessoas que eram indignas são trazidas para a festa. E isso é uma ilustração extraordinária da salvação. Então, Jesus, depois de contar essa parábola toda, ele conclui com essa máxima. Tá vendo? Assim como na festa, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E uma coisa que eu ia falar, um ponto importante, é que a pregação do evangelho não é só para a salvação e também para a condenação, né? Exatamente. E também aí cumpre o papel completo da pregação do evangelho, né? Então, com certeza. Com certeza. Também se aplica aí nessa ilustração da palavra. Paulo diz que nós somos para com Deus o cheiro de vida para os que são salvos e o cheiro de morte para os que não são salvos. Então, a gente sempre tem voltado, nos últimos estudos, tem voltado para Gênesis, né? Eu acho legal a gente lembrar disso aqui. Gênesis lá já mostra que estar longe de Deus é morte, né? Por isso que eu acredito que a pregação do evangelho é justamente esse aviso, né? Falou assim, ó, se arrependa porque senão é morte. Só tem duas direções, né? Então, isso é uma coisa que sempre está presente, né? Com certeza, com certeza. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se a gente consegue encaixar antes de entrar na próxima que está na pauta. Eu acho que dá. O Ricardo Simeonato perguntou sobre a palavra mundo. Essa também é uma questão que aparece quando a gente conversa sobre salvação e eleição, né? Sempre quando fala Deus amou ao mundo, enfim. E a palavra mundo atrelada à salvação. Como é que a gente consegue compreender? Então, olha que interessante, né? Obrigado pela pergunta aí, viu, Ricardo? O Ricardo tá sempre com a gente, né? Ricardo é ponta firme. Sempre cutucando umas perguntas boas aqui, né? E como outros também, o Roger, todo mundo, né? Toda pergunta é boa, viu, gente? Que a pergunta dá a oportunidade de a gente responder o que está na sua cabeça. Às vezes a gente está com uma coisa na cabeça aqui e você está com outra. Só uma pausa. O Benoni está aí hoje? Eu tinha um recado para ele. Não sei se o Benoni está aqui hoje. No comecinho apareceu que ele estava assistindo. Dá um sinal aí, Benoni, se você tiver. Benoni é meu irmão, viu, gente? O Guilherme tem um recado para ele. Então, Ricardo, olha aqui. É muito boa a sua pergunta e talvez a gente não vai conseguir chegar em todas as perguntas. Pois né? Mas vamos lá, é rapidinho. Então tem como tentar Toda palavra, ela tem que ser compreendida dentro do campo do seu significado. A gente chama de campo semântico, né? Então a palavra, o significado de uma palavra depende de onde ela é usada, e até mais tarde eu vou falar disso em outra resposta aqui, né? No Evangelho de João, a palavra mundo, ela tem, se não me engano, pelo menos 4 significados, né? Ela pode significar o planeta Terra, né? O cosmo. Ela pode significar pessoas de todos os lugares do mundo. Ela pode significar todas as pessoas do mundo, né? E ela pode significar um grupo de pessoas. Ela pode ser usada figurativamente. Eu vou dar só um exemplo para tentar ilustrar a maneira como nós mesmos usamos a palavra mundo de maneira diferente. Tá. Por exemplo, o Guilherme deu uma festa lá no aniversário da Raquel, e ele convidou algumas pessoas, certo? Convidou algumas pessoas. Aí, depois da festa, alguém pergunta para o Guilherme assim, Guilherme, quem foi na festa? Todo mundo.
Todo mundo. Todo mundo ali significa o quê? Todo mundo que eu convidei foi. Exatamente. Porque você criou um mundo de pessoas. Então, exatamente. Então, olha só, o Guilherme usou a palavra mundo, mas ele não está falando 7 bilhões e 300 milhões de pessoas foram na festa da Raquel. Não é? Ia ser uma festona. Então, a palavra mundo no Evangelho de João, ali em João 3,16, ela não significa Deus amou cada indivíduo do mundo. Ela pode significar Deus amou indivíduos de todo o mundo. Né? Deus amou pessoas de todas as culturas, de todas as regiões geográficas, de todas as nações. Né? Não cada indivíduo do mundo. E nesse contexto teológico, a gente tem um mundo que é o mundo dos eleitos. Então, os eleitos constituem um mundo, ou seja, quem será salvo? Todo mundo que foi eleito. Uhum. Então a palavra mundo ali em João 3,16 não é o cosmos, não é o planeta Terra, nem é cada indivíduo do planeta Terra. É indivíduos de toda a Terra. Né? Então, Deus amou o japonês, o africano, o americano, até o brasileiro, né? Pessoas de todo mundo e não todas as pessoas do mundo, certo? Então, Ricardo, a palavra vai ter o seu significado atrelado ao seu contexto, ao contexto literário do autor, ao contexto do texto, ao contexto da cultura, enfim. Eu acho que eu vou depois falar mais disso lá na frente. Legal. A gente vai ter que correr aqui para conseguir encaixar tudo. O Benoni apareceu aqui. Ó, apareceu? Apareceu. Segura aí, Benoni. Vamos lá. A salvação é somente pela fé ou pela fé mais as obras? Essa também é outra questão. E aí eu acho que envolve também, talvez, um pouco da doutrina católico-romana, enfim, né, outros desdobramentos, talvez culturais, enfim, de falta de entendimento de linha teológica. Mas acho que é um ponto bem importante, porque os desavisados que acabam lendo Tiago, né, enfim, e Paulo, aí acabam falando, mas e aí como é que essas coisas funcionam? Os dois estão brigando, eles não estão falando a mesma coisa. Eu sei que a gente já comentou sobre isso em algumas transmissões passadas, mas acho que é importante tentar pontuar um pouco mais rápido essa questão, porque tem outras perguntas lá na frente que a gente não chegou a comentar em nenhuma outra transmissão, eu acho. Então vamos lá, rapidinho. Vou tentar ser rápido, tá? Beleza. De novo, os dois grupos estão aí presentes. De um lado, os que defendem a eleição condicionada à fé. Então a fé é uma atitude humana, que Deus só prevê ou que Deus antevê. E os que defendem a eleição incondicional, que acreditam que a eleição é um ato soberano de Deus. Eu estou atrelando isso na eleição para todo mundo saber que as coisas têm um sentido só. Definir como uma pessoa é salva, se é somente pela graça ou pela graça mais as obras, e aqui eu já quero até corrigir a pergunta, né? E aqui não é corrigir a pergunta, gente, é só esclarecer a pergunta, né? Tá. A salvação é somente pela fé. Então, geralmente, quando a gente faz essa pergunta, a gente pensa assim, que a fé é a causa da salvação. A fé não é a causa da salvação. A fé é o meio pelo qual a salvação é feita. Então, a pergunta é, a salvação é somente pela graça ou é pela graça mais as obras? Mas eu sei que a pergunta aqui, ela está refletindo uma maneira popular de falar, né? Sim. Então, a salvação, ela é uma obra da graça de Deus que você recebe pela fé somente. Então a única ferramenta que permite a você receber a salvação é a fé, não é a fé mais as obras. Paulo diz isso claramente lá em Efésios 2,18, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de Deus, de vós, é dom de Deus. E no Romanos 11,6, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então Paulo está dizendo literalmente, olha, se a salvação não é só pela graça, é graça mais fé, é graça mais obra, é graça mais penitência, é graça mais caridade, então não é graça. Porque graça, a definição de graça é aquilo que é dado. Aquilo que não custou nada a você. É um presente, é uma dádiva, é um dom, né? Graça é um dom, é um charis, é um presente que Deus deu a você. Então, é pela
graça mediante a fé. Ou seja, o único meio pelo qual você recebe a salvação é a graça. Não é a graça e a ética, não é a graça e as obras, não é a graça e a caridade, não é a graça e a bondade, não é a graça e a justiça, porque todas essas coisas vêm depois da graça. Então, por causa da graça, você vive santamente, por causa da graça, você se torna uma pessoa caridosa e por aí vai. O caminho inverso só dá no buraco, certo? Certo. Só para dizer que Tiago não contradisse Paulo. Quando Tiago disse que a fé prova que você é salvo, Tiago estava dizendo que é impossível você dizer que tem fé se essa fé não se torna prática. Não produz nada. Exatamente. Né? Então a fé que salva é uma fé que transforma, é uma fé que leva você a agir. E é essa a tese de Tiago lá no capítulo 2 da sua carta. Certo? Boa. Resumimos bem, hein? Resumi, agora eu resumi geral. Eu acho que pode ser que ninguém entendeu nada, mas eu resumi. É isso aí. Olha só. Tem outro ponto aqui que é aquele que aparece toda vez, né? Esse é. E o tal do livre-arbítrio. Existe ou não existe? A gente tem esse negócio ou não tem? E enfim, já acabou, nunca teve, já teve e vai voltar. A primeira coisa que a gente precisa fazer, Guilherme, como eu sempre gosto disso, né, de definir o que é livre-arbítrio? O que você está chamando de livre-arbítrio? Então, eu vou apresentar aqui uma explicação. Tá. Quando a pessoa fala assim, o homem tem livre-arbítrio, ele não está falando da mesma coisa que nós falamos na teologia. Tá bom. Então, livre-arbítrio, popularmente, é a capacidade que a pessoa tem de fazer escolhas morais, de tomar decisões responsáveis. Por exemplo, escolher entre pegar a estrada da direita ou pegar a estrada da esquerda. Tudo bem, essa é uma escolha, vamos dizer assim, amoral, né? Escolher matar alguém ou não matar alguém. O homem tem a liberdade de fazer essas escolhas? Sim, claro que tem. É parte essencial da humanidade a liberdade de escolher. Tá. Então, as pessoas, do ponto de vista popular, se você está usando a expressão livre-arbítrio nesse sentido de capacidade de fazer escolhas morais, tudo bem, eu concordo com você, o homem tem livre-arbítrio. Só que eu tenho um problema com essa expressão, porque essa é uma expressão que precisa ser entendida dentro do campo a que ela pertence, que é o campo teológico, né? Aqui que eu ia falar de campo semântico, né? Tá. E eu até usei uma ilustração tosca aqui para tentar fazer você entender isso. Por exemplo, se você vai no ateliê de costura e fala assim, a manga tá torta, você está falando do quê? De uma peça da roupa aqui, certo? Agora, se você vai no Ceasa e falar a manga tá verde, você está falando... Tá torta. Não, a manga tá torta, você não vai falar... Bom, tem manga torta, né? Mas ali, a manga, o sujeito lá no Ceasa, ele não vai pensar na manga da sua camisa, ele vai pensar na fruta. A fruta tá torta, a fruta tá verde, a fruta tá madura. Ou seja, a mesma palavra, num lugar diferente, tem um sentido absolutamente diferente, certo? Então, o contexto define a palavra. Não existe a expressão livre-arbítrio na Escritura Sagrada. Livre-arbítrio é um termo teológico. E é um termo teológico que precisa ser definido. E ele tem pelo menos duas definições aqui. Eu coloquei três, mas vou parar em duas aqui. Primeiro, livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas que agradam a Deus. É curioso que a Confissão de Fé de Westminster usa o termo livre-arbítrio nesse sentido. Tá. Por isso que a Confissão de Fé de Westminster diz que depois da salvação, depois que uma pessoa é salva, Deus restaura o livre-arbítrio dela. Eu não concordo com essa posição da Confissão de Fé de Westminster, e isso é uma posição superada, porque a teologia é uma ciência que evolui, né? Então, hoje, nenhum teólogo reformado concorda com o livre-arbítrio nesse sentido. Um outro sentido, que é o sentido mais conhecido na teologia, e talvez o pior, é que é a capacidade de escolher o caminho da salvação sem uma influência externa ou interna. Então é aí que ela se encontra com o tema salvação, né? Exatamente, é aqui que ela se encontra. E é aqui que arminianos e calvinistas, de novo, né, se separam. Porque nós calvinistas, nós reformados, bíblicos,
Vamos dizer o seguinte: o homem não possui a capacidade de escolher a salvação, porque a Bíblia diz que o homem está morto espiritualmente. Certo? Os pelagianos, semi-pelagianos e arminianos dizem o seguinte: não, o homem pode escolher sim. Ele tem a liberdade, a escolha dele não está influenciada por aquilo que ele é internamente. Então... Aí ficou difícil, né? Exatamente. Então os arminianos... Você acabou de falar que vai sair no lixão escolhendo o que eu quero, né? Pois olha aí, olha como é que as coisas vão se conectando, né? Então o arminianismo, o semi-pelagianismo e o pelagianismo, só para explicar para vocês, o catolicismo romano em geral é semi-pelagiano, certo? E os arminianos são uma forma de semi-pelagianismo. Existe uma diferença que eu não vou explicar aqui agora, mas existe os dois são semi-pelagianos, mas os dois vão em caminhos diferentes, mas eles se encontram no ponto fundamental, que é o quê? O homem tem a liberdade de escolher ser salvo ou não ser salvo. Tanto é que a fé, a salvação, a eleição arminiana ou semi-pelagiana é pela fé prevista, né? Então, segundo a corrente semi-pelagiana, o homem pode escolher sem estar influenciado por aquilo que ele é internamente. Nós, reformados, não concordamos com isso. Para nós, reformados, as escolhas dos homens não são nem independentes nem autônomas. Ou seja, a escolha que você faz depende do seu meio. Ok. Né? Por exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo, o pessoal vai entender. Todo goiano gosta de pamonha. Mas por que ele gosta de pamonha? Porque ele nasceu, ele mamou uma madeira de pamonha, ele comeu pamonha. Isso, né? Ele só conhece pamonha. E pamonha salgada, que é a única pamonha de verdade. Pamonha de Piracicaba é a fake. Né? Então, assim... Bolo de fubá cremoso. Então, assim, um goiano, ele é condicionado a gostar de pamonha porque a cultura dele é cercada de pamonha. Né? Pamonha frita, pamonha cozida, pamonha assada, pamonha em sopa. Pamonha fria, pamonha quente. Tem uma pamonha que chama de colher. Então, assim, a escolha dele é fruto de um ambiente. Tá. Isso a escolha dele depende do meio. E a escolha, também, nós não acreditamos que a escolha é autônoma, ou seja, não vem de nada de dentro. Olha, você escolhe de acordo com o que está dentro de você, de acordo com suas inclinações, de acordo com aquilo que você é. Né? Então, neste sentido, nós, reformados, dizemos: o homem não tem livre-arbítrio. Ou seja, porque a escolha dele não é nem independente, nem autônoma. A escolha dele é influenciada pelo meio e é influenciada pelo que ele é por dentro. E o que ele é por dentro? Por dentro, a Bíblia diz que o homem é um cadáver, é morto espiritualmente. Né? E até coloquei aqui um texto de Provérbios, curioso para ilustrar isso, né? Provérbios 27:19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Olha que provérbio interessante, né? Por exemplo, quando você olha no espelho, Gui, o que você vê? Eu? Vê o Gui, né? Beleza. É eu. Talvez você quisesse ver outra coisa, mas você vê a si mesmo. Então, o que o provérbio está dizendo é o seguinte: você é aquilo que o seu coração é. Então, o coração do homem hoje, sem Cristo, é um coração cativo. Por isso que Jesus disse lá para os judeus, em João 8, quem comete pecado é escravo do pecado. O escravo não faz o que ele quer, o escravo faz o que o seu senhor quer. E quem é o senhor do homem escravizado pelo pecado? É o diabo. Paulo diz lá em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos e nós vivíamos para satisfazer o diabo, que era o nosso pai, o príncipe desse mundo. Nós andávamos de acordo com a vontade dele, nós andávamos de acordo com a inclinação da nossa carne, nós fazíamos a vontade da carne, a vontade dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira. Então, o homem não pode agir de maneira diferente daquilo que ele é por dentro, daquilo que é o seu coração. Acho que isso é fundamental para entender, né? Não Exatamente. tem como você agir de um jeito diferente, né? Não dá para você agir como um macaco, né? Exatamente. Sei lá, qualquer coisa. É. Foi o que vem na minha cabeça, mas você vai agir com o que você é. Exatamente. Com a sua essência. E se a nossa essência é pecaminosa, você não dá obviamente... Não dá para escapar.
Exatamente, suas escolhas. Aliás, até a própria ciência, né? Uma vez eu li um artigo e depois eu vi um vídeo muito curioso sobre isso, mostrando que as escolhas que as pessoas fazem não são livres. As escolhas que as pessoas fazem são condicionadas pela cultura. Eu falei isso aqui no começo da transmissão, sem cientista para me segurar, para me instruir. Exatamente, as escolhas são condicionadas ao que você é. Você escolhe de acordo com a sua natureza. Então vou usar terminologia teológica agora, né? Você escolhe de acordo com a sua natureza. Uai, pastor, então o homem já teve livre-arbítrio algum dia? Sim, só teve um homem em toda a história da humanidade que teve livre-arbítrio, que foi Adão. E a mulher também, né? E a mulher, Eva, né? É quem fala Adão, porque Adão é o Adão, né? É o culpado das coisas, né? E Paulo fala isso, né? Que Adão não foi enganado, Eva foi, né? Enfim, vou tentar explicar isso aqui. Por que só Adão teve livre-arbítrio? Vamos voltar lá no Éden. Eu amo isso, né? Porque toda vez a gente tem que voltar para o Éden, né? Tá, no Éden, Gênesis 1, 2 e 3, explica tudo. Então volta para lá e lê, decora. Deus criou Adão e Eva à sua imagem conforme a sua semelhança. Ou seja, um ser santo, com um senso de justiça aguçado, com o conhecimento necessário para cumprir a sua missão. Mas Deus colocou Adão em um período de prova. E para que a prova fosse real, para que não fosse uma prova fake, né? Igual as provas que muitos professores fazem, né? Que o professor dá a prova e finge que não está vendo o aluno colar, mas ele está vendo, viu? Eu já fui professor muitos anos e todo professor vê aluno colando. O que a gente, muitas vezes o professor finge que não vê para não ter problema e nem ter problema para o aluno, mas isso é outro assunto. Então tá. Então, para a prova ser verdadeira, ou seja, para que o homem fosse de fato provado, Deus dotou o homem desse dispositivo chamado livre-arbítrio. Que é o quê? Vou definir agora o livre-arbítrio do ponto de vista da nossa teologia. A capacidade de fazer uma escolha contrária àquilo que o homem é internamente. A sua natureza. A natureza de Adão era santa e era justa, mas Deus deu a ele esse dispositivo. Você pode agir de maneira contrária à sua natureza. O único ser que pôde fazer isso. Ser humano, né? Deus deu isso também a Satanás, mas isso é outra questão que a Bíblia não fala muito. De Adão a Bíblia fala. A gente conclui que Satanás também teve por uma dedução, porque Deus criou os anjos também perfeitos, né? Então, mas vamos ficar no homem aqui. Então... Você abriu uma porteira aí muito grande. Agora... Fecha. Tá proibido perguntar isso aqui também. Então, assim, Deus dotou Adão dessa capacidade extraordinária. Tá. E é extraordinária no sentido mesmo, que não é ordinária e é meio que inexplicável. Ele podia agir de maneira contrária à natureza. Ele tinha uma inclinação santa, mas ele podia agir de maneira não santa. E aí, a gente sabe o que Adão fez, né? Com o livre-arbítrio dele, né? A partir do momento em que Adão não passou na prova, o seu estado de queda foi selado, porque Deus havia dito, se você comer, você vai morrer. E a morte era exatamente ser selado naquele estado de escravidão ao pecado. Então Adão foi o primeiro e o único ser que teve livre-arbítrio, ser humano. E aí eu vou falar uma coisa, só deixar no ar assim, só para provocar, né? Mais um. Nem Deus tem livre-arbítrio. Porque Deus não pode agir de maneira contrária à sua natureza. Se Deus agir de maneira contrária à natureza dele, o universo entra em colapso. Vai ser aquele negocinho que, sabe, filme de ficção, que tudo volta pro... O buraco acabou tudo aí, né? Acabou tudo igual... É um ralo. Assim. Então, assim... Deus não pode negar a natureza dele, Deus não pode mentir, Deus não pode ser injusto, Deus não pode negar a sua natureza. Então, Deus... você vai falar, mas por que Deus fez isso? Aí, meu querido, eu vou ter que ficar na Bíblia, e a Bíblia não diz. Entre todas as infinitas possibilidades que tinha, uma vez que Deus é eterno e soberano e todo-poderoso, ele podia fazer 1000 universos, ele fez esse desse jeito. Então... O que popularmente é chamado de livre-arbítrio, para nós reformados, a gente chama de livre agência, ou seja, o homem é um agente livre.
Então, quando um homem... É livre, mas é limitado. Ele é livre dentro da natureza dele. Ele está preso dentro daquilo que ele é, mas dentro daquilo que ele é, ele escolhe o que ele quer. É tipo uma criança no chiqueirinho. Exatamente. Tá cercadinho ali. É tipo um pitbull amarrado na corrente. Né? Ele é livre, mas ele pode fazer só o que está ali no raio de ação dele. Né? Então... essa liberdade ela não é autônoma, porque ele age de acordo com o que ele é internamente. E ela não é independência, porque ele age de acordo com o meio. Né? Então tem muita coisa, meu irmão, má notícia, que você acha que gosta, mas você não gosta. Você foi condicionado a gostar. Né? Você aprendeu que você tem que gostar. Tipo a pamonha doce. Tipo pamonha... Isso, tipo a pamonha doce, exatamente. Tipo a pamonha doce. Vou aproveitar para fazer um disclaimer. Pamonha aqui. doce é uma perversão paulista da realidade. Mas é boa. Vamos lá. A salgada é boa também. Deixa boa. um comentário aqui que ficou uma ponta solta. O goiano não gosta de pamonha porque ele foi condicionado. É porque é bom. É maravilhoso. Mas isso quem diz é a sua natureza. Agora eu vou botar outro negócio aqui. Então, se a gente pensar e raciocinar dentro de tudo isso, já que é uma questão de agir dentro da própria natureza, sim. Quando formos glorificados e estivermos junto ao Pai no céu, também não teremos livre-arbítrio. Não teremos livre-arbítrio. Chega de livre-arbítrio. Acabou, gente. Ninguém gostou desse negócio. Então, assim, olha aqui, ó. Agora você vai ler lá na Confissão de Fé que depois da salvação o livre-arbítrio é restaurado. Mas é porque a Confissão de Fé de Westminster define livre-arbítrio como a capacidade de fazer o que agrada a Deus. Certo. Mas por que nós temos a capacidade de fazer o que agrada a Deus, mas eu não uso? Hoje temos. Salvos, porque nós temos uma nova natureza. Sim. Né? Aquela velha natureza está sendo mortificada e eu tenho uma nova natureza. Então eu tenho agora a capacidade de fazer o que agrada a Deus. Mas não é o mesma situação de Adão, certo? Não. Pode parecer, porque eu como restaurado pelo Senhor, né, no caminho da santificação, eu posso, né, pela graça do Senhor e pelo sangue de Jesus Cristo, fazer escolhas que agradam ao Senhor. Mas a minha natureza ainda é pecaminosa. Exatamente. Então, parece, mas não é. É que assim, não é que a sua natureza é pecaminosa. Agora você tem uma nova natureza. Essa nova natureza é assim, ó, vou usar a seguinte figura. Quando você estava morto nos seus delitos e pecados, você era atraído pelo Deus dos mortos, que é o diabo. Certo. Por isso Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, que nós vivíamos para satisfazer a vontade do príncipe das trevas, que é o diabo, certo? O príncipe desse mundo. Quando você é vivificado, você é regenerado, a aula de domingo, né? Sim. Então você foi regenerado, ou seja, você recebeu uma vida nova. Regeneração, teologicamente, não é mudança de caráter, é mudança de estado. Estado de morte para estado de vida. Então agora você foi vivificado, você foi regenerado. Agora você é atraído pelo Deus vivo e o Deus dos vivos. Então, de cá tem aquele inimigo que continua te assediando e você agora pode resistir a ele. Por isso é que Agostinho fazia aquela fraseologia, né? Mas eu vou só me referir à última frase, que ele diz, agora que você é salvo, você pode não pecar. Por isso o pecado do crente é mais grave, porque ele pode não pecar. E quando o crente peca, ele peca porque quer pecar, porque ele podia não pecar. Paulo diz lá na carta aos Coríntios, junto com a aprovação, Deus já proveu o livramento. Né? E aí quando a gente for glorificado, eu não tenho mais como pecar. Aí muda esse entendimento. Aí será impossível pecar. Por certo? Isso não tem livre-arbítrio, né? Exato. Ou seja, você, assim como Adão caiu e ele foi selado num estado de escravidão, depois que você morrer ou que Jesus voltar, você vai ser selado num estado de santidade. A sua vontade não vai estar mais sob prova. Então, se você não vai estar sob prova, para que livre-arbítrio? Porque a sua vontade agora é e será para sempre satisfazer aquele que é o seu Deus, que é o seu Senhor. Então essa questão do livre-arbítrio, ela precisa ser entendida dentro do campo de significado teológico. Então, voltando, né? Do ponto de vista popular, livre-arbítrio é a capacidade de escolher. Tudo bem, mas vamos evitar esse uso, porque esse uso... Livre-arbítrio é uma expressão essencialmente teológica. Então, use a expressão correta, livre agência. Então, quando alguém pega uma arma e decide cometer um crime,
ele está exercendo a sua liberdade. Ele faz porque ele quer. Ele não pode falar, não, eu ouvi uma voz e a voz falou que é para eu matar. Pode, né? Mas isso é loucura, né? Isso é esquizofrenia, né? Isso não é liberdade, né? E nem é falta de liberdade, é esquizofrenia, né? Entre outras coisas, né? Esquizofrenia ou demônio possuindo o sujeito, né? Mas enfim. Então é isso aí, gente. Livre-arbítrio foi um dispositivo exclusivo para o período de prova de Adão, que cumpriu o seu propósito e hoje já não existe mais. Queimou e não existirá mais pela graça e misericórdia de Deus, felizmente, porque nós estaremos salvos e salvos para sempre. Gente, a gente vai ter que correr, tá? Eu sei que tem umas perguntas aqui, mas vamos tentar passar em frente porque essas que a gente está respondendo aqui na pauta são aquelas lá do formulário. Então, a gente, por causa do tempo, vai ter que dar prioridade para essas que estão aqui na nossa pauta, certo? Boa. Se ficou alguma dúvida, depois mandem aí um WhatsApp, não sei, a gente depois tenta... Faz outro tá na Bíblia, né? A gente tenta responder se com o que a gente conversar aqui não for suficiente. Outra questão é a seguinte, ó. Eu gostaria de saber como eu tenho certeza da minha salvação. Se eu me converti, me batizei, porém ainda caio em pecado, como eu sei que estou passando por santificação ou se não fui salvo de fato, né? E aí, mais um complemento, mais uma segunda pergunta no mesmo tema, que é: você pode ter certeza da sua salvação? Então, essa também é um ponto sempre que volta nas discussões desse tema. Então, eu vou tentar ser bem objetivo para a gente tentar contemplar as perguntas aí, que eu vi que tem umas perguntas meio importantes aí, mas tudo bem. Essa aqui também é importante. Então, a primeira coisa, a certeza da salvação não vem da sua emoção, da sua percepção, do seu sentimento, da sua sensação. A certeza da salvação, como a certeza de qualquer coisa no que diz respeito à fé e à vida cristã, vem da palavra de Deus. Quando um crente vai se tornar presbiteriano, ele tem que professar que ele crê que a palavra de Deus é a sua única e infalível regra de fé e prática. Ou seja, a partir desse momento você não vai se dominar mais pelo seu sentimento, pela sua emoção, pelos calafrios na espinha, pelo arrepio. Não, é pelo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que você que tem Cristo como seu Senhor e Salvador, você é salvo. Certo? Então, a vida eterna é sua. Jesus Cristo disse isso, Paulo disse isso, João disse isso. Então, a certeza da salvação é uma obra da graça de Deus, na qual você crê e confia, porque a Bíblia diz. Mas, pastor, eu continuo pecando. Então, aí, presta atenção. Nós somos salvos apesar do nosso pecado e não por causa da nossa justiça. Olha como Deus é bom, né? Se fosse depender da nossa justiça para sermos salvos, nós íamos todos para o inferno, não ia escapar nenhum, né? Por quê? Porque nós não ficaremos livres do pecado de maneira plena nesta existência. Porque nós sofremos influência externa, nós sofremos uma luta interna, nós temos um inimigo poderoso que é o diabo com todos os seus asseclas. Então eu gosto de usar uma figura que eu aprendi no seminário que eu acho muito bonita, que é a seguinte: hoje nós estamos num lamaçal e Deus vai tirando a lama de nós, lentamente. Mas você anda, espirra lama de novo, Deus vai lá e limpa de novo. Aí você dá mais um passo, espirra lama de novo, Deus limpa de novo, porque Deus é pai e Deus não deixa de ser pai. Quem é pai sabe, né? O Jonas, por exemplo, já me passou muita raiva, mas continua sendo meu filho, né? Com todas as vantagens e desvantagens disso, né? Mais vantagem do que desvantagem, mas tem desvantagem. Principalmente nas lives. Exatamente. Vocês têm que... Vamos um parênteses aqui. Vocês têm que ver um dia, que vocês não vão ver, porque quando a gente voltar para os cultos presenciais, vocês não vão conseguir entender essa dimensão. Enquanto fica ali atrás, tentando malabarismos com as câmeras, botando o negócio para funcionar, e o pastor sentado aqui suando frio, contando o tempo aqui, ó. Falta 10 minutos. Exatamente. Falta 5 minutos. As mensagens. Tá errado, não sei o que lá. Não sei o que lá. Exatamente. Passa raiva. Domingo ele sofreu porque eu não estava aqui, eu estava no nosso grupo falando, isso aqui não está funcionando, isso aqui está ruim, isso aqui está feio. Quase que excluído do grupo. Enfim. Onde eu estava mesmo, vocês me atrapalharam agora. Filho passa raiva mesmo. Então é filho, não deixa de ser filho. Passa raiva não é filho. Exatamente.
Então você pode ter certeza da salvação porque a Bíblia diz que você pode ter certeza e porque a salvação não depende de quão bom você é, mas de quão bom é o Deus que salvou você. Se a salvação dependesse de você e a certeza da salvação dependesse da sua convicção, você podia dormir hoje com certeza que você não é salvo. Mas, sim. Desculpa, pode falar. Não, pode falar, eu já Eu não sei se vocês falaram isso já, é que eu estava numa discussão sobre pamonha aqui no chat com o pessoal. É super importante. É profunda. Mas a gente pode usar aquele texto, acho que é em Mateus 7, que Jesus fala que você conhece a árvore pelos seus frutos? Sim. Para poder usar também isso como um método de autoanálise da nossa própria vida? Sim, nós ficamos 2 horas ensaiando essa introdução do Jonas aqui, sabe? Ah, é? Para dizer exatamente o que eu vou dizer agora, né? porque o irmão perguntou, como é que eu vou saber? Olha, você vai saber também a partir do que a Bíblia diz. Isso aí. Jesus diz, é pelo fruto que se conhece uma árvore. A Bíblia diz que o Espírito produz nos filhos de Deus o seu fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A Bíblia diz que nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo, ou seja, nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. A Bíblia diz que o crente cheio do Espírito Santo é um crente que dá graça sempre, que fala com o outro, que se sujeita ao outro. Então, assim, como é que você pode ter certeza? Você vai chegar lá na sua... Quando terminar essa live agora, você entra lá no espelho, lá no banheiro da sua casa. Entra no espelho. Não entra no espelho. Não entra no espelho porque isso Não entra no espelho porque isso é Alice no País das Maravilhas. Vai lá no seu banheiro, olha no espelho e pergunta assim, ó, Aguinaldo, eu sou crente, deixa eu fazer as contas aqui, 47 anos, depois de 47 anos sendo crente, eu sou melhor do que eu era 47 anos atrás? Ou eu sou melhor do que eu era o ano passado? Um crente precisa melhorar. É claro que essa melhora, esse desenvolvimento não é uma linha reta, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Às vezes ela é uma parábola, né? Ela sobe, ela desce. Mas um crente é uma parábola que está em ascensão, né? Não é aquela coisa estática e nem declinante. Então como é que você pode ter certeza? Examine o seu coração. E se você tem sido vencido pelo pecado mais vezes do que tem vencido o pecado, busca o Senhor, porque você vai vencer o pecado não é fazendo regrinha para você seguir, mas é se aproximando de Deus. É quando você se aproxima de Deus pela oração, pela leitura da Bíblia, pela comunhão com os santos, é que você é limpo do pecado. Não é você que se limpa, você não é que nem gato que fica se lambendo para tirar o pecado. É Deus quem limpa você. Então você precisa se aproximar de Deus e Deus vai limpar você do pecado. E na medida em que você se aproxima dele, mais parecido com Cristo você vai ficar, mais santo você vai ficar, porque Deus é santo, porque Deus é justo. Então você pode ter certeza porque a Bíblia diz. E você tem evidências dessa certeza na medida em que você está sendo transformado. Muito bem. Nosso tempo está estourando, então, pastor, quer escolher aí a pergunta? Agora vai exercer a soberana eleição. Soberana livre agência, né? Soberana livre agência para escolher uma pergunta. A gente podia começar dentro a fazer do os papelzinhos, joga para cima. Aí é urim e tumim. Não, então, você tinha visto uma pergunta no chat, né? Eu vi uma pergunta aqui interessante, pertinente, só porque eu preciso esclarecer certas coisas para não ficar muito ruim, né? O Benoni falou que a salvação é um gráfico de eletrocardiograma, mais ou menos isso mesmo, viu, Benoni? O Vicente fez um comentário aqui, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. E se o homem que foi considerado um dos eleitos é esse? Isso, e se o homem que foi considerado... Lê aí, Guilherme, por favor, que eu não estou enxergando nada. E se o homem que foi considerado um dos eleitos, e se ele escolhe não seguir a Cristo, ele pode perder a salvação? Ou o escolhido não pode ter este tipo de escolha? Então, Vicente, não pode ter esse tipo de escolha, porque Deus elege e quando Deus elege, Deus salva. Ah, mas aí é uma tirania, Deus vai obrigar... Bom, eu acho que alguém não vai querer não ir para o céu, né? Mas vamos pensar de outro jeito. Deus coloca nessa pessoa um coração novo.
Então não é que Deus viola a vontade, não é que Deus obriga, não, Deus vai lá e dá um coração novo para essa pessoa. Quando eu fazia seminário, o Maurício de Souza fez um desenho que eu achei muito interessante, um desenho da Turma da Mônica, que eu não lembro mais se é da era cenozoica, né? Mas era um desenho que tinha, eu lembro disso, porque eu usei isso num sermão quando eu era seminarista, olha que ilustração, né? Turma da Mônica. Então tinha uma fila de coelhinhos, né? Sabe aquele coelhinho da Mônica, né? Sansão. O Sansão, né? Tinha uma fila de coelhinhos lá, e de repente veio do céu assim uma mão e colocou um coração em um daqueles coelhinhos. E eu achei aquilo fantástico, né? Maurício Souza certamente não é calvinista, mas aquilo é uma ilustração perfeita. A gente tem uma massa de seres humanos de coração de pedra, que não querem saber de Deus, que querem fazer apenas a sua vontade, e Deus vem e soberanamente troca aquele coração de pedra e coloca um coração de carne. Então aquele coração novo, quando ele ouvir o Evangelho, ele vai crer no Evangelho. Então não é uma questão da pessoa querer escolher ou não querer escolher. Não, aquele coração novo vai levá-lo até a presença de Deus. Não há resistência, porque o coração novo é o coração que se inclina para Deus, e quando ele ouviu o Evangelho, o primeiro sinal desse coração novo vai ser a fé, e a fé que vai se manifestar no novo nascimento, e por aí vai, e o processo de salvação vai começar e vai transformar essa vida. A gente tem ainda uns 5 minutinhos, e aí acho que dá para responder a última questão da nossa pauta para a gente conseguir fechar, que é a seguinte: a predestinação indica que Deus criou homens para serem condenados? Então, essa é uma pergunta muito interessante, né? A gente usa na nossa teologia, a gente prefere a expressão preterir, né? Então, ao escolher alguns para a salvação, Deus preteriu outros, né? Deus não escolheu outros. E é inevitável, porque a Bíblia diz claramente que Deus escolhe um e não escolhe outro. Nós lemos lá atrás Romanos 9. Sim. Quando Deus disse para Rebeca que ela estava grávida, tinha duas crianças no seu ventre, e Deus diz: eu amei Jacó e eu aborreci Esaú. Então, Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Então, a gente, na teologia tem uma expressão chamada dupla predestinação. Eu não gosto muito dessa expressão, porque ela pode ser muito mal utilizada, ela pode ser, vamos dizer assim, pervertida. Mas a conclusão é inevitável. Ao escolher alguns para a salvação, Deus está deixando de escolher outros para a salvação. Então a Escritura mostra claramente que Deus, no seu desígnio, no seu propósito, no seu plano, decidiu quem ele salvaria e quem ele não salvaria. E aí eu quero ler 2 textos aqui para ilustrar isso. Provérbios 16:4, que diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Ou seja, Deus fez o perverso para o dia da calamidade, para a sua própria perdição. Ai, pastor, por que Deus fez? Meu irmão, aí eu vou ter que morrer e perguntar para Deus, porque a Bíblia não explica tudo. A gente precisa entender isso, irmãos. A teologia cristã é a teologia da Bíblia. Eu não posso ir além da Bíblia. Eu não posso dizer o que a Bíblia não diz, eu não posso explicar o que a Bíblia não explica. Por exemplo, vou ao segundo texto, falei que eram 2, né? Romanos 9:17, Paulo escreveu assim: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então aqui vai o segundo spoiler. Domingo, Êxodo, exposição à noite, Êxodo capítulo 5, capítulo 6. É o que nós vamos expor aqui no domingo. E aqui Paulo está citando que Deus levantou Faraó para mostrar o poder dele a Faraó. E o que Deus fez com Faraó? Deus esmagou Faraó. Deus esfregou o nariz de Faraó no chão. Né? Então, através da iniquidade de Faraó, que Deus colocou ali naquele lugar, para fazer aquele papel,
Deus mostrou o seu amor por seu povo. Então, não dá para fugir da verdade bíblica, já que nós queremos ser bíblicos, e o título dessa série é Tá na Bíblia, dizer o que a Bíblia diz. Né? Que Deus escolhe uns para salvar e pretere outros, ou seja, ele não escolhe outros. Quando ele não escolhe outros, o destino daqueles outros que não são escolhidos está selado terminantemente para a perdição. Por mais duro que isso possa nos parecer, é o que a Bíblia diz. E só bem rapidinho aqui, por mais que seja duro, né, e até triste pra gente, assim, de certa forma, coisas assim, esse conceito, né, esse fato, também para nós crentes dá uma segurança de que a gente serve a um Deus que realmente tem o controle de todas as coisas, né? Que ele é soberano sobre tudo mesmo, né? Então a gente não serve a um Deus que tem o controle sobre algumas coisas, mas outras nem tanto, determina algumas coisas, mas outras mais ou menos. Então não é igual o que a gente vê na história, né? É o Deus do sol, mas não é o Deus da lua. Tem o poder sobre isso, mas não tem o poder sobre aquilo, né? Então, acho que de uma certa forma a gente pode encontrar segurança também nesse aspecto, né? Com certeza. Quando a gente falou sobre oração, eu citei aqui uma frase, se não me engano é do Arthur Pink, né? Não é uma frase, é uma ideia do Arthur Pink, que ele disse o seguinte, que se o Deus a quem ele ora é um Deus que muda de opinião de acordo com a oração dele, ele não quer servir esse Deus. Porque o fato de Deus ser soberano, irmãos, nos dá segurança. Sim. Porque Deus tem o controle. E se ele tem o controle, eu estou seguro. O que ele falou, ele vai fazer. O que ele prometeu, ele vai cumprir. E ele não vai mudar de opinião. Imagina se Deus fosse como nós, né? Que todo dia muda de opinião ao sabor das paixões, ao sabor dos interesses. Vendo um vídeo de YouTube. Então, assim, o sujeito muda de opinião por qualquer coisa. Isso é lamentável, né? Então, nós somos grandemente abençoados por termos sido amados por um Deus assim, que é o soberano, um Deus que se curva. Por exemplo, um Deus que fica assistindo a história, impassível. Poxa, eu queria tanto salvar aquele cidadão ali, mas ele não quer, o coração dele é duro. É um absurdo. Não tem fechadura do lado de fora. Não faz sentido nem pensar um negócio Não desse. faz sentido, isso não é um Deus, isso é um espectador que está assistindo uma série dramática que vai ter um fim catastrófico. Né? Por isso que eu acho que é de Spurgeon, né, que circula aí na internet, falando, eu acredito na eleição porque se não fosse assim eu nunca seria salvo, porque eu nunca escolheria Deus. Quem de nós, né, tem um ditado que diz que quem não vem pelo amor vem pela dor. Eu não gosto desse ditado, porque na verdade todo mundo só vai a Deus pela dor, né? Seja uma dor aguda ou seja uma dor leve. Então quando o sujeito está com tudo na vida do jeito que ele acha que tá, ele vai para Deus? Não, ele vai para Disney. Ele vai para qualquer lugar. Quando tudo na vida dele está do jeito que ele quer, ele vai para Paris, ele vai para Roma, ele vai para Bahamas, né? Ele não vai orar, ele não vai pedir nada a Deus, ou ele não vai nem agradecer a Deus, né? Ou no máximo diz, muito obrigado Deus por causa disso, mas é uma coisa muito genérica. Mas agora, quando a vida desaba, quando o coração estremece, quando a fragilidade escancara a careta dela diante de nós, aí a gente lembra que tem um Deus que pode agir, que pode fazer algo na nossa história. Muito bem. Bom, a gente está chegando aqui ao fim do nosso programa, programa não, né? Nossa transmissão, nossos estudos, Exato. Tudo que é nosso, de todo mundo aqui. Exatamente. Mas como eu tô aqui com o poder do microfone, eu só queria fazer uma pergunta bônus aqui, porque Vai lá. a Manuzinha, filha do Paulinho e da Carol, tá assistindo aqui e perguntou o que é fé, pastor. E aí, como é que a gente responde para ela? O que é fé? Porque a gente falou lá da fé, né, de salvação, pela fé, a gente corrigiu que é a questão pela graça, mas ela ficou com essa dúvida aí, eu acho que vale a pena. Fé é confiança. Fé é aquela certeza que você tem, Manu, de que Deus é poderoso para fazer o que ele prometeu fazer, ele é fiel para cumprir a palavra que ele empenhou, cumprir a promessa que ele fez, e ele ama você o suficiente para dar o que você precisa. Então isso é confiar.
Eu sei, talvez alguns irmãos vão lembrar, Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É verdade, essa é uma definição teológica de fé, mas eu estou pensando na Manu. Então, Manu, fé é mais ou menos assim, quando o papai lá, o Paulinho, faz para você uma promessa e você acredita na promessa que ele fez, porque você sabe que o seu papai vai cumprir a promessa e você confia. Você não fica ansiosa, você fala, papai falou que vai fazer, então ele vai fazer, é seguro, é certo. Então fé é confiar. Então a fé cristã, a fé em Cristo é confiar que Cristo morreu na cruz para ser o nosso Salvador. E se eu depositar minha confiança nele, ele vai ser fiel e ele vai cumprir a promessa que ele fez de me salvar e eu posso deitar e dormir. Por isso que o salmista diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Então quem confia, descansa. Muito bom. Né? Beleza, então maravilha. Aqui encerrando. Eu queria agradecer a todos vocês e eu queria fazer um agradecimento especial ao Benoni. Eu falei no meio do negócio, eu deixei isso aí no ar de propósito, tá? Mas eu queria agradecer porque ele anda preocupado comigo. Eu me sinto privilegiado, viu, Benoni? Verdade. Está sempre aqui com a gente e sempre participando aqui das transmissões. É um assíduo e um fiel participante aqui. Tem o selo de superfã da página. Tem um selo de superfã? Muito bem. Ele tem um selo de superfã e deve ser verdade mesmo que ele não sai daqui. Onde a gente vai, ele vai atrás. É isso aí. Mas queria agradecer. Tá tudo bem, viu, Benoni? É porque é o seguinte, pra gente gerir essas transmissões aqui, você não tem noção. E homem, você sabe que homem não tem essa função de multitarefa, é meio prejudicada. Exato. Eu fico com a tela aqui aberta 300 coisas. Aí tem que olhar o WhatsApp que os caras ficam conversando da transmissão. Tem que abrir o que a gente tá falando aqui. Tem o texto. Tem o chat para não perder as perguntas de vocês. E às vezes parece que eu tô meio avoado, mas tá tudo bem. E que lá em casa as coisas não são tão simples como aqui. Aqui tá muito mais fácil, que a gente tá um lado do outro. Lá em casa, eu tenho que ficar preocupado que se as pessoas não estão gritando, se alguém tá batendo na porta, se o interfone não tá tocando. É assim, aí o nível... Tudo isso já aconteceu. O nível de gerenciamento é muito maior. Verdade. Mas, se Deus quiser, esse negócio aqui já tá acabando. Assim, vai diminuir. Não vai acabar, mas assim, vai diminuir a frequência e aí a gente vai conseguir fazer as coisas com mais calma. Isso. Mas eu queria mandar um abraço especial então pro Benoni. Tá tudo certo. O Benoni continua aí com a gente. E você é sempre muito bem-vindo para ficar aqui com a gente conversando. E quem sabe um dia a gente não se conhece e não se vê pessoalmente, só conheço de ouvir falar aqui, né? Das figuras. Com certeza. Comendo uma bela pamonha. E só assim, para acrescentar que o Guilherme tem uma coisa que a gente chama de ouvido de morcego. Então assim, ele ouve qualquer distorção no som e ele fica preocupado com isso, né? Sem contar as 2 horas que ele e o Jonas ficam ali tentando corrigir a imagem, fazer milagre, mas gente feia não tem conserto. O negócio que vai pro ar é isso aqui mesmo. Né? Então assim, mas graças a Deus, porque o Guilherme tem tido essa dedicação aqui para nos ajudar nessa nossa tarefa. Viu? Boa. Muito bom. Isso aí. Então agradecer a todos vocês e vamos lá para a oração final e agradecimento aí de vocês também, se quiserem dar as últimas palavras. Sim, agradecer a vocês, irmãos, agradecer àqueles que têm o selo de super fã, né? A Viviane disse que tem aqui, mas parece que não tem, Viviane. Faz o selo aí de super fã. Né? Curtir mais as publicações. Agradecer a vocês que nos acompanham, aos irmãos que compartilharam, aos que estão chegando aqui na nossa igreja. Como o Guilherme disse, nós vamos reduzir agora os estudos da semana a uma vez por semana. Então é só terça-feira, então aproveite, né? Nas terças-feiras nós vamos alternar entre o programa Tá na Bíblia e o programa Nas Entrelinhas, que a gente vai falar de cultura e fé e como é que as coisas se relacionam. Então, sempre na terça-feira, se Deus permitir. Porque dia 26, se Deus quiser, nós voltamos para o nosso culto presencial, um culto por domingo. Então, se você quiser participar do nosso culto, você, a partir do dia 26, vai poder participar. Precisa fazer inscrição, porque são vagas limitadas, essa coisa toda aí que está nessa história, nesse momento que a gente está vivendo. Mas agradecer ao Guilherme, agradecer ao Leandro, que está ali hoje gerenciando a nossa transmissão. Hoje o Jonathan está de folga. Eu estou só no caderninho desenhando aqui, ó. O Jonathan está só discutindo sobre pamonha aqui. Mas... Obrigado, irmãos. Muito bem. Vai lá, João. Agradecer também, foi muito bom. Ó, foi bem legal, né? Participar aí, sem a preocupação de ver se está tudo certo. Não dá nem para ver o Leandro, tem umas telas ali na frente. Exatamente. Não sei se ele está vivo ainda. Tá tudo bem aí, Leandro? Deu um positivo, beleza, tá tudo certo. Então agradecer mesmo.
Eu fiquei pensando, né, outro dia, a gente podia ter um encerramento tipo jornal, né? Que o Leandro faz a transição ali, fica tocando a musiquinha, a gente fica fingindo que tá conversando alguma coisa. Abaixa o volume. Só que né? eu pensei, se subir o crédito só vai aparecer Leandro. Não vai dar tempo de conversar. Produção Leandro, direção Leandro. Diretor de arte, Leandro. roteiro. É isso Então é aí. isso, gente. Muito obrigado. A gente se vê de novo domingo de manhã. E é isso. É isso aí. Muito bem, vamos orar então? Vamos. Senhora, pastor. Oro. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado por esse encontro aqui, por esse estudo, por esse tempo de compartilhar nossa fé. Que a graça do Senhor continue sobre nós e nos fortaleça e nos dê cada vez mais o privilégio de sermos enriquecidos pela sua palavra. Abençoa todos os irmãos que nos acompanharam nessa noite, suas famílias. Também te pedimos pela nossa nação, pelas pessoas que estão doentes, pelos nossos governantes. Tem misericórdia do nosso país, ó Pai, para que toda essa crise passe e logo nós possamos estar aqui juntos, dando graças ao Senhor por mais uma vitória alcançada, pela vida que seguiu e pelo privilégio de te servir. Fica conosco, nos abençoe, eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, meus irmãos e amigos. Até mais e fiquem com Deus. Boa noite. Valeu, Deus Jorge. abençoe. Até mais.